Existe a possibilidade de otimizar o treinamento de força ao explorar uma reserva de capacidade que frequentemente é subutilizada. Um estudo científico se dedicou a investigar precisamente essa questão. Uma das variáveis centrais para induzir adaptações de força e hipertrofia é o volume de carga. Ele representa o trabalho mecânico total imposto ao músculo, calculado pela resistência multiplicada pelo número de repetições. A manipulação progressiva dessa variável é um dos pilares para a obtenção de resultados contínuos. A contração concêntrica, ou a fase de levantamento, ocorre quando o músculo gera força enquanto se encurta. A capacidade máxima de produção de força nesta fase é o fator que determina a carga que pode ser utilizada e, consequentemente, é o ponto limitante que leva à falha muscular em um treinamento tradicional. Por outro lado, a contração excêntrica, a fase de descida, acontece quando o músculo se alonga sob tensão para controlar uma carga externa. Durante essa ação, o músculo absorve energia e resiste à força da gravidade ou da resistência aplicada. Aqui reside o ponto crucial, a discrepância entre as capacidades de força. A força máxima que o músculo pode produzir durante o alongamento, a força excêntrica, é significativamente maior, cerca de 40% maior do que sua força concêntrica. Isso implica que ao atingir a falha concêntrica ainda existe uma substancial reserva de capacidade para realizar trabalho excêntrico. Isso nos leva à pergunta de pesquisa central. Se uma capacidade significativa para o trabalho excêntrico permanece após a falha concêntrica, a utilização desse potencial inexplorado poderia levar a maiores adaptações? A hipótese é que, ao fazê-lo, seria possível aumentar o volume de carga total e, consequentemente, potencializar os ganhos de força e hipertrofia. Para investigar essa hipótese de forma rigorosa, os pesquisadores elaboraram um desenho experimental específico. O desenho do estudo é um de seus pontos fortes. Trata-se de um modelo intraparticipante, no qual cada um dos braços da mesma voluntária foi aleatoriamente designado a um dos dois protocolos de treinamento. Esse método oferece um controle experimental excelente, pois minimiza a variabilidade interindividual causada por fatores genéticos, nutricionais e de estilo de vida, isolando o efeito das intervenções. A distinção entre os dois protocolos é precisa. O grupo tradicional realizava 6 séries até a falha muscular concêntrica. Já o grupo excêntrico mais, após atingir a mesma falha concêntrica, continuava a série com repetições exclusivamente excêntricas, com auxílio na fase concêntrica, até atingir a falha muscular excêntrica. O controle metodológico foi rigoroso. O exercício selecionado foi a rosca Scott unilateral, para isolar os flexores do cotovelo. A cadência de cada repetição foi padronizada em 2 segundos para a fase concêntrica e 2 para a excêntrica, controlada por um metrônomo. Além disso, a amplitude de movimento foi fixada em 100 graus para garantir a consistência entre todas as participantes e sessões. Vamos examinar agora os principais desfechos avaliados. A avaliação dos resultados se baseou em 4 categorias principais de medidas. Foram analisadas as mudanças na composição corporal, especificamente a massa muscular, na morfologia, com a espessura muscular, na função, por meio da força muscular, e no trabalho total realizado, medido pelo volume de carga. Para avaliar a hipertrofia, a espessura dos músculos bíceps braquial e braquial foi medida por ultrassonografia em 3 locais distintos ao longo do braço: proximal, médio e distal. A avaliação da função muscular foi realizada com um dinamômetro isocinético, considerado padrão ouro para medição de força. Este equipamento permite quantificar com alta precisão o torque máximo produzido em contrações isométricas, concêntricas e excêntricas, oferecendo um panorama detalhado das adaptações neuromusculares. Finalmente, vamos abordar as implicações potenciais desta pesquisa. Para isso, examinaremos as hipóteses formais do estudo e o que a sua confirmação poderia representar para a prescrição do treinamento de resistência. As hipóteses centrais do estudo seguem uma progressão lógica. Primeiramente, postula-se que o protocolo excêntrico mais resultará em um volume de carga total superior. Consequentemente, espera-se que esse maior volume de trabalho se traduza em maiores aumentos tanto no tamanho quanto na função muscular, quando comparado ao protocolo tradicional. É importante destacar que o estudo foi conduzido exclusivamente com participantes do sexo feminino. Essa escolha é relevante, pois busca endereçar um viés histórico na literatura científica da área, que é predominantemente focada em homens. A citação dos próprios pesquisadores resume a aplicação prática potencial dos achados. A confirmação das hipóteses indicaria que a adição de contrações excêntricas após a falha concêntrica pode ser uma estratégia eficiente para otimizar os ganhos de força e hipertrofia. A
questão fundamental que permanece é: poderia uma adição de baixo custo e fácil implementação a um protocolo de treinamento focado em utilizar a reserva de força excêntrica, otimizar de maneira substancial os processos de ganho de força e massa muscular?